Lucas, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que uma certa feita havia um homem por nome Rico. A Bíblia não declara, só chama ele apenas de rico. E esse homem havia muito dinheiro. Esse homem possuía muitas casas, muitos bens, muita propriedade. E a Bíblia diz que também havia um certo homem por nome de Lázaro. E esse homem era um homem mendigo que andava à porta daquele homem para comer as migalhas que caía da mesa daquele rico. E a Bíblia diz que este Lázaro era um homem a qual os cachorros vinham, lambia suas feridas, lambia suas chagas, e não tinha nem aonde deitar a sua cabeça. Então a Bíblia diz que uma certa feita, então, a vida cessa, o fôlego de vida cessa para o homem rico. Um homem que, se você olhar hoje na cidade de Biporã e procurar a casa mais bonita, seria dele. O carro mais lindo da cidade também seria o dele. Trazendo para hoje, se você olhasse para a melhor loja, para o melhor lugar da casa, ali seria a casa dele. Porque este homem tinha muito dinheiro. Esse homem tinha muitas propriedades. Esse homem tinha uma riqueza extraordinária. E esse homem também tinha uma família. E esse homem também conhecia a palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizer que o fôlego de vida vai cessar. A Bíblia diz que a morte chega até a porta do homem rico. Então a Bíblia diz que quando aquele homem rico morre, a palavra diz que aquele homem já vai se encontrar no lugar chamado Hades. Muitas das vezes na nossa vida, quando as coisas estão difíceis, triste, nós falamos: o inferno não existe. O inferno é aqui, a minha vida é um inferno. Mas a Bíblia diz que quando o rico morre, ele é levado ao Hades, que traduzido para o nosso português significa inferno. E ali está aquele homem, já no princípio, no começo do tormento. Mas também havia Lázaro, um homem a qual, diante da sociedade, diante do local que ele morava, ele não tinha aonde colocar a sua cabeça. O homem que comia as migalhas que caía da mesa daquele homem rico. Um homem que andava com as roupas melhores, as púrpuras. O homem que não faltava nada para ele sobre a face dessa terra. Então o rico morre e Lázaro também morre. Mas o que me chama a atenção na palavra de Deus é que quando Lázaro morre, a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm e buscam Lázaro. Agora vai estar Lázaro diante de Deus, aleluia, vai estar Lázaro já no paraíso, no seio do pai Abraão. Então a Bíblia diz que Deus permite que entre o céu e o inferno se abre ali o abismo. E aquele homem rico, olhando para cima, vê Abraão, e ele vai dizer: aleluia, pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo e coloque na minha boca, porque aqui o calor está demais, o tormento está demais. O que me chama a atenção é que aquele homem rico era um conhecedor da palavra de Deus, ou tinha ouvido falar que Abraão era o pai da fé. Porque, aleluia, ninguém pode chamar alguém de pai se verdadeiramente não for pai. Você chama alguém de tio porque ele é irmão do teu pai ou da tua mãe. Você chama alguém de irmão porque ele é filho do teu pai ou da tua mãe. E só se chama alguém de pai aquele que é filho. Aquele homem, ele conhecia a palavra de Deus. E ele também conhecia a situação de Lázaro, aquele que andava na sua porta mendigando. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem, ele vai ganhar todo mundo. Ele ganha tudo que tinha sobre essa terra.
A Bíblia vai declarar que para ele não faltava nada. Só que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 8, versículo de número 31: porventura, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pela sua alma? Então aquele homem vai dizer: pai Abraão, permita que Lázaro moe a ponta do seu dedo e coloque na minha boca, porque aqui o tormento está demais. E muitas das vezes na nossa vida, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, nós nos encontramos neste estado, porque a sociedade, nós estamos introduzidos no mundo do consumismo, nós estamos introduzidos no tempo do que você é aquilo que você tem ou que você possui. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ele tenta se apresentar com o seu carro, com a sua casa, ou com as pessoas, ou com o convívio social que ele tem, e se esquece que dentro dele há uma alma que chora, há uma alma que geme, há uma alma que está com um vazio profundo, a qual o seu dinheiro, a qual o seu carro, a sua casa não pode preencher. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, aleluia, é que aquele homem conhecia a palavra de Deus. Infelizmente, que ele vai dizer: pai Abraão. E o amor de Deus, ele é tão incondicional, que Abraão vai olhar para ele e vai dizer: filho, entenda, o mundo pode te odiar, o mundo pode te rejeitar, a sociedade pode te menosprezar, te rejeitar, aleluia, mas um homem, ainda perdendo a salvação, aleluia, Abraão teve misericórdia de dizer: filho, agora não pode mais, porque você desfrutou de tudo aquilo que a terra poderia ter te oferecido, e Lázaro não. Lázaro não tinha nem aonde colocar a sua cabeça, Lázaro não tinha uma casa para dormir, Lázaro não tinha uma família para acolher ele. E você sabia que ele passava por necessidade? Eu estou conjecturando, montando essa história para que você entenda. Passava necessidade, mas você não deu bola, porque o seu coração estava ligado nas coisas materiais. Porque o próprio Jesus vai dizer isso em Mateus 6:19. Jesus vai dizer: não ajunte tesouro sobre essa terra, aonde os ladrões minam, roubam, aonde a traça, a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro no céu, aonde os ladrões não minam, não roubam. Porque diante de nós, irmão, existe uma cadeia. Jesus vai dizer: porque a cadeia do nosso corpo são os nossos olhos. O que nos prende a tudo isso que está ao nosso derredor é os nossos olhos. Porque se os seus olhos for bom, o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem mal, o teu corpo todo estará em trevas. E aqui eu entendo que aquele homem só tinha olhar para as coisas dessa terra, tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido de um Deus que amou o mundo, a qual já não existia mais forma, já não existia mais jeito de recuperação, de restauração, mas mandou o seu único filho, por nome de Jesus, o filho da Maria e do José o carpinteiro. Mas o que me chama a atenção aqui é que Lázaro, mesmo não tendo nada sobre a face dessa terra, irmão, para mim ir para o céu eu não preciso ter nada. Não, você pode ter tudo. Você pode ter casa boa, carro bom, porque a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dor. Quando é Deus que dá, irmão, não tem problema, não tem dificuldade. Quando é Deus que dá, você desfruta do benefício com alegria. Você tem prazer de falar: eu não tenho, e tudo que eu tenho foi Deus que me deu.
Mas o que me chama a atenção é que agora está lá um homem, eu creio que conhecido na cidade que ele morava, um homem de destaque, um homem do alto calão da sociedade, a qual todos veneravam, a qual todos estavam ali sempre bajulando, mas agora larga tudo, aleluia, para se cumprir a palavra de Deus, que Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu faço uma pergunta para você: quantas felicidades, mas também quantas tristezas você já passou? Quantas enfermidades, quantas lutas, mas Deus tem te guardado em vida, Deus tem te preservado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela se permanece fiel, aleluia, ela permanece a mesma. Mas aquele homem escolheu, infelizmente eu posso dizer, a pior parte: desfrutar, aleluia, de algo que ia passar por um instante. Porque a nossa vida é como um vapor, ele aparece e logo desaparece. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus, o controle da nossa casa, da nossa vida está nas mãos de Deus. E agora está Lázaro, esperando, aleluia, a volta daquele que um dia diz que voltaria, que iria para o Pai, preparar lugar, mas voltaria. Está Lázaro no seio de Abraão. E aquele homem no princípio do tormento, qual é a primeira morte? Então a Bíblia diz: filho, não pode mais, você já escolheu, porque hoje nós temos o livre-arbítrio, para onde queremos ir, onde queremos chegar, com quem queremos ir e com quem queremos estar. E nós viemos aqui apresentar para você, aleluia, que só existe um caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aquele homem, conhecendo a palavra de Deus, o rico, porque chamou Abraão de pai, já não tinha mais escolha, porque o fôlego de vida dele tinha se findado. E ele fala: pai Abraão, deixa que Lázaro toque essa água e coloca na minha língua. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos a água, o H2O dessa terra, nós tomamos, daqui a pouco temos sede novamente. Mas Jesus disse para a samaritana: se beber, você vem, aleluia, e me pede água, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Porque aquele que tomar da água que eu der nunca mais terá sede. As coisas dessa terra são passageiras, mas o rico lembrou que as coisas do céu é eterno. As coisas do céu nunca vai passar. E ele disse: pai, permita que ele toque o dedo na água e coloque na minha língua. Por direito, se houvesse essa opção de Lázaro colocar o dedo na água e tocar sobre a boca daquele rico, ele ganharia vida, mesmo ainda já estando no princípio do tormento. Porque a água que corre lá em cima não é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. E ele disse: a água que eu der nunca mais terá sede. Ele teria vida, ele voltaria à vida, não física, mas espiritual. E eu quero te perguntar nesta tarde, aleluia, que caminho você tem trilhado? Aleluia, o que você tem escolhido por aí? Qual é a água, a fonte que você está bebendo? Aonde você tem colocado o seu tesouro? Porque Jesus disse que aonde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o mundo pode te esquecer,
Uma mãe pode esquecer de um filho que amamentou, mas Deus não. Você pode ter falado por esses dias que Deus te esqueceu. Mentira. Ele nos enviou aqui neste domingo, 18 de setembro de 2022, porque Ele tinha um encontro marcado com você. Aleluia, Deus já tinha determinado, escrito, porque diante de Deus o salmista vai dizer que há um memorial, e naquele dia ninguém será inocente diante da palavra de Deus. E nós viemos te apresentar, aleluia, que Ele passa e promete, e a palavra dele não cai por terra. Ele não olha para a casa que você mora, Ele não olha para aquilo que você pode oferecer para Ele. O que Ele quer de você é um coração convertido. O que Ele quer de você é o arrependimento, aleluia, e te dá de liberdade de chamá-lo de Pai. Eu quero dizer para você que toda mentira até hoje que você já ouviu, nós viemos aqui te apresentar a verdade, aleluia, que permanece para sempre. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, e eu sou a vida.